Olá, tudo bem, alunos? Dei uma olhada no capítulo que nós vamos estudar hoje, que é o capítulo sobre a interpretação, e eu percebi que é um material bem substancioso e que seria prudente a gente dividir ele em duas partes, né? Deixar a metade dele para a próxima aula, porque é um assunto importante e também um pouco espinhoso. Basicamente, a ideia de interpretação se constitui a partir da ideia de como se formam os sintomas. Então, eu introduzo aqui de forma bem clara o que é a interpretação no sentido clássico, depois vocês leem o texto para entender os pormenores, entender um pouco melhor os conceitos, entender um pouco melhor as pequenas nuances, né, do que se pensa sobre a interpretação na clínica psicanalítica. Mas basicamente a ideia é que o sintoma neurótico, né, o quadro clínico de um transtorno, de um sintoma neurótico, de uma neurose, seja ela qual for, é que a gente, né, digamos, o nosso paciente está sendo, digamos assim, tomado por um impulso, por um desejo, por um pensamento. Então ele está sendo habitado por um desejo, por um impulso, por um pensamento inconsciente. Então vamos imaginar um desejo, um impulso inconsciente fazendo força para chegar à consciência, e os mecanismos de recalque, os mecanismos de repressão, tentando manter esse desejo, essa pulsão, tentando mantê-la fora da consciência, né? Então, esse impulso, esse desejo pleno para ser realizado ou para ser reconhecido na consciência, não está podendo, né, se fazer reconhecer, não está podendo se fazer satisfazer, não está encontrando satisfação, porque a repressão, o recalque, a censura não permitem. Então, esse desejo recalcado, esse desejo oprimido no inconsciente, vai encontrar formas alternativas, né? Então ele vai chegar à consciência de forma disfarçada, de forma transformada. E é justamente essa forma disfarçada desse desejo, desse pensamento, desse significante chegar ao consciente, essa forma que é o sintoma. Então, o que é o sintoma, né? O sintoma é o sinal de que existe um significante, um desejo, um pensamento inconsciente que não está podendo ser representado de forma adequada na consciência. Então, ele não está podendo se tornar consciente. Então, ele aparece formando um sintoma, formando uma fobia, uma crise de angústia, formando uma depressão, formando uma hipocondria, formando pensamentos obsessivos, né? Então ele vai aparecer numa disfunção psíquica. E é ali que entra, meus amigos, a ideia básica de interpretação. O que a interpretação seria? A interpretação seria quando o analista, depois de estar bastante familiarizado com as conflitivas do seu paciente, com o discurso do seu paciente, depois de estar bastante familiarizado com os significantes recalcados do seu paciente, em determinado momento o analista vai dizer algo
que vai restituir a significação perdida, né, que está por trás desse sintoma. Então a interpretação seria trazer esse elemento inconsciente, trazer ele para a consciência. E aí vem aquela ideia básica da psicanálise, que é tornar consciente o inconsciente. Ou, lá onde o isso era, o eu há de advir. Lá onde a pulsão estava fora da consciência, o eu vai lá e vai tornar isso consciente. Então, isso é a ideia clássica de interpretação. É quando o analista vai intervir de forma a fazer com que aquilo que o paciente não está conseguindo nomear, com que aquilo que o paciente não está conseguindo reconhecer do seu próprio desejo, do seu próprio impulso inconsciente, o analista vai ajudar o paciente a reconhecer aquilo como seu. Então, é a interpretação no sentido de fazer o paciente se dar conta do que está por trás do seu sintoma. Ou seja, o que significa ou a que aquele sintoma está encobrindo, ou qual é a palavra que está faltando para decodificar aquele enigma que é um sintoma. Porque o que é o sintoma, pessoal? O sintoma é um enunciado da qual não se tem a enunciação. O sintoma é um enunciado da qual não se sabe qual é o significado, a significação. O sintoma é um enigma. O sintoma é como se fosse uma charada, né? O que é que cai em pé e corre deitado, né? Charada clássica. Então isso é um enunciado. E a gente escuta uma charada e a gente fica sem saber qual é a resposta, qual é a enunciação. E até a gente não saber a resposta para uma charada, a gente fica se debatendo com aquilo. Isso é um sintoma. Até a gente não conseguir entender qual é a significação perdida daquilo, a gente fica perplexo. É a mesma coisa, né? O sintoma está ali, poxa, mas por que eu tenho tanto medo de aranha? É um sintoma, mas eu não consigo encontrar a significação. E chega a hora que o analista diz, poxa, não é de aranha que tu tem medo, mas na verdade tu tem medo é desse desejo, é dessa palavra, é dessa fantasia. E quando o analista interpreta isso que está recalcado, isso se torna consciente e o paciente não precisa mais daquele sintoma, porque ele já conscientizou-se do que realmente é o seu desejo proibido, recalcado, feio. Então, essa é a ideia básica do sintoma. Vocês vão agora estudar o nosso texto sobre esse assunto e vão poder entender melhor do que se trata a interpretação. Então, essa é a interpretação clássica. Ela sofre muitas mudanças no decorrer do desenvolvimento da técnica, mas essa é a clássica, tá bem? Abraço, bons estudos.